Olá, nesse vídeo nós vamos ver algum conteúdo baseado em lógica booleana, então operadores relacionais. É um conteúdo muito importante para ao longo do curso nós podemos trabalhar com estruturas condicionais, estruturas de repetição. Então eu vou criar uma variável que se chama x, outra y, outra w, outra z. E vou associar alguns valores a elas para a gente poder fazer o teste, certo? A princípio esse programa não faz nada. Bom, vou criar algumas variáveis literais também, strings, né? Para nós podermos fazer outros tipos de comparação, além de comparar variáveis numéricas. Então a variável nome 1 vai receber fulano, a variável nome 2 ciclano e a variável nome 3 fulano novamente, certo? Intencional essa repetição. Esse primeiro teste, então, nós vamos verificar se a variável é igual, se as variáveis são iguais, né? Então vamos fazer o teste é igual, tá? Qual o operador que faz esse teste? Aqueles dois sinais de iguais ali, certo? Então eu vou criar uma variável que chama teste, certo? E ela vai receber o que? Olha lá, x igual y, quer dizer, o x é igual a y, então esses dois iguais juntos são operadores relacionais. E o resultado disso vai voltar para teste, pode ser verdadeiro ou falso, né? Ali deu verdadeiro, true, né? Então nós fizemos um teste se elas são iguais, baseado nesse operador lógico relacional. Não misture com operador booleano, operador aritmético. Só um igual é uma atribuição, certo? Igual, vai fazer um teste que eu joguei, né, na variável teste. Podia até imprimir direto o resultado, certo? Ia ter o mesmo efeito. Mas a vantagem de usar uma variável para teste, né, o nome até conhecido de teste, é porque facilita a gente debugar o código, ver onde pode estar possíveis erros, né? Fazer testes no código, certo? Então é interessante nesse sentido. Bom, então vamos lá. Nós temos várias outras variáveis, vamos fazer outros testes, certo? Vamos verificar agora se, mais uma vez lembrando que só um sinal de igual é atribuição, dois sinais de igual já não é atribuição mais, é um teste lógico, é como se eu fizesse a pergunta, é igual, certo? Então eu vou comparar agora outras variáveis. Eu vou pegar nome 1 e eu quero ver se nome 1 é igual a nome 2. Vou imprimir de novo esse resultado, né, desse teste. Olha, deu falso, né, o segundo teste. Porque nome 1 não é igual a nome 2. Nome 1 é fulano, nome 2 ciclano. Certo? Posso fazer isso com número também, tá? Vai dar, olha lá, se eu modificar, vou testar x e w, certo? Vai dar falso, porque x e w são variáveis numéricas com conteúdos diferentes. Se eu experimentar com 3, agora vai dar verdadeiro, porque a variável nome 1 e nome 3, perdão, elas têm o mesmo conteúdo. O conteúdo delas é fulano, certo? Então eu fiz a pergunta, é igual, a variável nome 1 é igual a nome 3? Bom, agora nós vamos ver um outro operador. Operador menor. Certo? Eu quero verificar agora se uma variável x é menor que a variável y. Provavelmente vai dar falso. Por quê? Porque x não é menor que y, x é igual a y, né? Então, quando a gente imprimir, né, eu vou comentar aqui para cima, porque senão fica muito teste impresso, né? Olha lá, deu falso, certo? Se eu falar que x ele é menor do que
Porque W, vamos ver, vai dar verdadeiro. W vale 11, X vale 10. E com Z, né, vai dar falso, porque o Z, na verdade, o Z é menor que X, né? Então esse teste, nesse caso, deu falso. Se eu usasse menor ou igual, eu posso perguntar se é ou apenas menor ou menor e igual. Menor ou igual, né? Aí, no caso, a comparação entre X e Y daria verdadeiro, porque o X é igual a Y, ele não é menor, mas ele é igual, certo? Então ali deu verdadeiro, certo? Compreender esses símbolos, essa simbologia de operações relacionais é crucial para a lógica de programação, certo? Crucial. Além do operador menor, a gente tem o operador maior, que segue a mesma lógica. Eu posso perguntar se é só maior, ou posso perguntar se é maior ou igual, certo? Então eu vou fazer o teste ali, vou copiar aqui para ganhar tempo, né? Então se eu testar x é menor que y, opa, que eu errei? Ah, faltou igual ali, isso. Se eu testar x é menor que y, a gente já viu que dá falso. Vou testar x agora, tá? É maior, né? Menor igual, perdão, do que y, do que z, tá? Fazendo o teste, comparando com todas as variáveis numéricas. Posso comparar strings? Vamos testar. Vamos, na verdade, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com o operador de negação. O sinal de exclamação, certo? Ele é uma negação. Então, se eu botar exclamação igual, é a mesma coisa de eu perguntar não é igual, certo? O exclamação vale não. E um sinal de igual na frente, certo? Quando tem dois sinais de iguais junto, eu pergunto, é igual? Se tem um sinal de exclamação e um sinal de igual, eu tô perguntando, não é igual, certo? Olha lá, deu falso, porque x e y são iguais, certo? Compreender essa negação também é fundamental. Alguns tipos de testes dependem da negação, certo? Para o programa ficar mais lógico, evitar alguns erros, ficar mais fácil de entender, certo? Então, olha lá, x e w são variáveis diferentes, tá? Então, vai voltar verdadeiro o teste. X e z, mesma coisa, são diferentes. Posso fazer esse teste com variáveis literais, né, strings? Posso, certo? Eu quero ver se o nome 1 e o nome 2 são diferentes, são verdadeiro. Agora o nome 3, agora deu falso, porque o nome 1 tem um conteúdo fulano, nome 3, conteúdo fulano também, então não são diferentes. Aí eu tenho, tá? Então tem os relacionais, né, que nós vimos ali, podem ser combinados entre si, e tem os operadores lógicos, que são basicamente uma maneira de fazer testes compostos, que também é crucial para programas reais, programas comerciais. Então eu vou verificar o seguinte, eu quero o seguinte teste: x é maior que y e x é maior do que z. Eu quero ver se é maior que os dois, tá? Só vai me retornar verdadeiro se o x for maior que y e o x for maior do que z. Deu falso, porque o x não é maior que y. É maior que z, né? Mas não é maior que y. Vou apagar isso aqui para ficar mais limpa a tela, né? Mais fácil da gente enxergar. Então, quando eu tenho
essa palavra and, né, que significa e, para dar verdadeiro, os dois testes têm que ser verdadeiro. Os dois testes, não basta ser um. O x maior que y foi verdadeiro, certo? X maior que z, perdão. Agora eu estou botando dois testes que... eu vou pegar aqui, ó, o w é maior que o y e o w é maior que z. Agora deu verdadeiro. Por quê? Os dois deram verdadeiro, tá? Quando eu uso and, né, e é a única possibilidade de dar verdadeira se os dois forem verdadeiro. Se um dos lados do teste for falso, não tem como. Certo? Ali vai dar falso de um lado, né, que o y não é maior que y e o z não é maior que z. Então, falso. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro, ou verdadeiro e falso, dá falso. Só verdadeiro e verdadeiro que daria um resultado verdadeiro. Certo? Então, no próximo conteúdo que nós vamos ver, né, estrutura condicional, dominar isso aí é fundamental. Bom, além do and, eu posso usar o ou, né, o or, né, na verdade. Então, o or eu já tenho um comportamento diferente, tá? Basta um dos testes ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Pode ser apenas um ou os dois, tá? Olha, então x é maior que y, vai dar falso. Mas x é maior que z, verdadeiro. Então, um ou outro é aceitável para ser verdadeiro. Então, vai dar verdadeiro lá. Porque o teste da direita deu verdadeiro. Esse da esquerda deu falso. Certo? Mas o ou permite que apenas um seja verdadeiro para o resultado total ser verdadeiro. Certo? W e Z, X e Z, os dois estão verdadeiro, né? Os dois deram verdadeiro. Então, aí, obviamente, né, no ou, basta ter um verdadeiro. Se tiver os dois verdadeiros, mais verdadeiro ainda, digamos assim, né? Agora, se os dois forem falsos, aí não tem salvação, né? Não tem como. Olha lá, Z é maior que W? Não. X é maior que Y? Não. Vai dar falso os dois testes. Então, provavelmente, tá, a variável teste ali vai receber o valor falso, né? Uma coisa muito interessante é a gente... Acaba que de cabeça a gente vai saber a tabela da verdade. Vou mostrar ela aqui, certo? No início, às vezes é bom anotar ou ter ela pregada na parede de algum lugar ou num arquivo, né? Mas essa tabela da verdade facilita muito para você, às vezes, não ter que ficar relembrando o resultado de possíveis testes, certo? Então eu vou mostrar aqui uma tabela da verdade que esteja simples a impressão dela. Aqui, ó, esse símbolo aqui é um símbolo, né, do E. É uma maneira de representar na tabela da verdade o E, o acento circunflexo. Então, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Agora, se eu pegar o ou, né, se eu pegar o ou apenas, vamos pegar aqui um com o símbolo do ou. Olha lá. É o acento circunflexo invertido, digamos assim, né? Ó, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. E falso não tem como. Dá falso. Certo? Então, verdadeiro e falso e verdadeiro dá verdadeiro. E falso dá falso. Certo? Então, essa tabela, como eu disse, com o tempo a gente vai saber de cabeça, certo? Mas é muito importante ter conhecimento dessa tabela da verdade, certo? Facilita muito. E os testes podem ser feitos 3, 4 testes de uma vez, né? Usando a mesma linha, or, and, só que aí começa a complicar, tá? E a chance de o programa ter erro é grande fazendo isso, certo? Então, obrigado, até a próxima aula.